fazer para pagar menos ITCMD legalmente? Esse é o tema desse nosso vídeo de hoje, que é preparatório para o Holding Pro Acelerado, que acontece na semana que vem. Eu não sei em que momento da vida você está assistindo esse vídeo, mas ele acontece na semana que vem, e esse tipo de conceito faz pessoas como o David Dias, nosso amigo que é contador lá em São Paulo, ele mudou de vida através do trabalho com o holding familiar. Ele hoje fatura muito mais porque ele descobriu como fazer para dar retorno sobre o investimento do cliente dele. Preste atenção nesse termo que eu estou te dizendo aqui. Para dar retorno sobre o investimento do cliente no serviço de holding familiar. É o que você vai aprender aqui nesse vídeo de hoje. Por falar em retorno sobre investimento, eu não sei se você já está familiarizado ou não com esse termo. É difícil o advogado, o contador conhecer esse termo, o que ele significa, que muitas vezes ainda vem acompanhado de uma sigla em inglês, ROI, que significa Return on Investment. Cara, ok, vamos aportuguesar esse negócio? Retorno sobre investimento. No final do dia, é o lucro, beleza? Uma advocacia que dá lucro sobre o investimento que o cliente faz nos seus honorários. É isso que a gente busca, essa é a nossa missão. Essa não é só a missão do Holding Pro Acelerado, essa é a missão da Ordem dos Preferidos. Eu também não sei se você já ouviu falar ou não, as pessoas que estão inscritas para participar do Holding Pro Acelerado, eu convidei para integrar um grupo muito seleto, que é a Ordem dos Preferidos. Esses preferidos, eles já estão recebendo um conjunto de materiais muito exclusivo, mas principalmente eles estão começando a entender qual é a nossa missão ali na Ordem dos Preferidos. E a missão que a gente tem é de ter uma advocacia que entrega retorno pelo investimento do cliente. Que o cliente nos pague na certeza de que ele vai ter lucro ao nos pagar, e não que aquilo representa para ele um desembolso. E na medida que você aprende como reduzir o ITC legalmente, minha amiga, meu amigo, é a partir de agora que você então começa a gerar um grande retorno sobre o investimento do seu cliente. De que maneira isso vai funcionar? TCMD, na verdade, ele trata não de um imposto, mas são dois impostos tratados no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal. Olha só, aqui do lado, o artigo 155 da Constituição Federal é aquele que fala sobre a competência dos estados e do Distrito Federal para criar determinados impostos. Então ele diz assim, olha aqui, ó, o caput do artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. E aí vem o inciso 1. Olha lá. Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Vamos ler isso de forma diferente? Poderia estar escrito da seguinte maneira: transmissão de qualquer bens ou direitos, e aí poderia estar enumerado em duas alíneas. Por exemplo, a linha A, causa-mortes, a linha B, doação. Então, a forma correta da gente fazer isso, fazer essa leitura do artigo 155 da Constituição é, na verdade, dividindo que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir um primeiro imposto sobre transmissão por causa-morte de qualquer bens ou direitos e um segundo imposto que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre a transmissão por doação de qualquer bens ou direitos. Percebeu a diferença? Na verdade, a Constituição aqui está criando para os estados o benefício deles instituírem dois impostos. Um imposto que incide sobre a doação e outro imposto que incide sobre a causa-morte, a herança, beleza? E olha só que legal que é isso. Quando a gente fala de holding familiar, nós não estamos diminuindo o imposto sobre herança, ou seja, o imposto de transmissão por causa-morte. Não, a gente não está fazendo isso. Nós não estamos diminuindo esse imposto, nós estamos zerando, nós estamos acabando com esse imposto. Entendeu isso? E por que a gente está acabando? Porque no momento que você monta uma holding familiar, não vai ter esse imposto. Não vai ter imposto sobre herança. E por que não vai ter imposto sobre herança? Porque não vai
ter a própria herança, não vai ter herança, não vai ter inventário. Os bens agora eles vão ser institucionalizados e vão pertencer não mais ao ser humano, não mais à pessoa física, mas a uma instituição que é da família. Então a instituição ela não morre, ela não acaba. E como você já viu em um dos vídeos que eu já gravei aqui para você, nós temos um sistema em que você também não vai ter inventário das cotas dessa instituição. Você consegue fazer isso através de cláusulas de direito societário, de maneira que a titularidade das cotas já vai pertencer direto aos filhos antes dos pais morrerem. Porém, os pais continuam no poder integral sobre aquelas cotas, sobre tudo. A questão é como faz isso? Isso é parte do que você vai estudar dentro do holding pro acelerado. Mas a questão aqui, nesse nosso estudo, em que a gente diz que não vai ter TCMD que incide na herança, é porque desaparece o fato gerador desse imposto, que é a própria existência da herança. Parece óbvio, né? Mas vamos dizer com todas as letras. Se não tem herança, não tem imposto sobre herança. Não tem imposto sobre causa-morte. Ah, Márcio, mas você falou que ia reduzir o ITCMD e não tirar o ITCMD. Exatamente isso. Por quê? Porque não terá herança, mas terá a doação das cotas da célula cofre do sistema de holding familiar. No momento em que você faz a transmissão das cotas para os filhos, incide um outro imposto, que é o imposto sobre a doação. Márcio, mas peraí. Não é trocar 6 por meia dúzia isso? E eu vou dizer para você, absolutamente não. É completamente diferente. Mas antes, eu preciso te explicar como é que isso funciona. Vamos lá. O imposto sobre herança, ele é um imposto que precisa ser, ele tem que ser caro. E ele tem que ser caro, não é para o Estado arrecadar mais, beleza? Todos os grandes países, os países mais desenvolvidos do mundo, utilizam esse imposto não para arrecadar, não para receber mais. O Estado não quer receber nada. Eles utilizam esse imposto como uma ferramenta para garantir que o contribuinte adote uma conduta determinada. Então, veja, se o Estado brasileiro pudesse criar um imposto, não é um imposto, criar um imposto que as pessoas que quisessem transitar com o carro de noite, depois das 10 da noite, o IPVA dele fosse, por exemplo, ao invés de 4% do valor do carro, ele fosse 40%. Imagina só, você tem um carro hoje, você paga lá IPVA mais ou menos 4% por ano do valor do carro, mas se você quisesse andar com esse carro depois das 10 da noite, você teria que pagar um IPVA 10 vezes maior, com certeza. Grande parte da população não sairia de carro depois das 10 da noite. O que o Estado estaria fazendo? O Estado estaria utilizando esse imposto para evitar que as pessoas andassem de carro depois das 10 da noite. Entende isso? Esse imposto, quando ele cobra 40%, 50%, 60%, o Estado não quer arrecadar. Ele quer impor para você uma determinada conduta. Então, existem alguns impostos que não são criados para arrecadar, mas para garantir determinadas condutas. Isso existe. Quem estudou isso, desenvolveu isso, foi o professor Arthur Laffer, da Universidade de Harvard. Ele criou um negócio chamado curva de Laffer. Olha só isso. Vamos entender, então, no eixo vertical dessa curva está o percentual de alíquota de um imposto. Então, a alíquota é um percentual, ela vai de 0 a 100%. E aqui, no eixo horizontal, está a arrecadação. Então, o professor Laffer, o que ele diz? Ele diz que na medida que você segue aumentando o imposto, segue nessa direção aqui, subindo a alíquota, a arrecadação também aumenta. Então a curva vai só crescendo, ela segue nessa trajetória. Só que o que o professor Arthur Laffer identificou, que existe um determinado percentual de alíquota e essa arrecadação chega no limite. E daqui ele não passa. A partir daqui, se o Estado continua subindo, na verdade, a arrecadação passa a diminuir. A curva fica assim, ela vira uma parábola. Então, o que os estados aprenderam a fazer com isso? Eles entenderam que quando o meu intuito é arrecadar, o meu imposto ele tem que ficar aqui dentro dessa primeira faixa. Quando o intuito daquele imposto não é arrecadar, mas de impor uma conduta, eu posso passar e colocar o máximo possível.
Por quê? Porque ninguém vai querer pagar e todo mundo vai seguir uma conduta contrária ao que é o fato gerador daquele imposto. Está entendendo isso? Então, o que os estados fizeram? Os países mais desenvolvidos do mundo, num que se fala sobre imposto sobre herança, como faz para evitar que o fato gerador da herança aconteça, já que não tem como evitar que o ser humano morra? Como esses estados eles cobram imposto sobre herança acima de 35%? Olha isso, todos os grandes países desenvolvidos do mundo cobram acima de 35%. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, Suíça, cara, todos cobram acima de 35% de imposto sobre herança. Qual é o objetivo disso? Por que eles cobram tão caro? Porque eles querem que a pessoa física não tenha bens no nome delas. Por que isso? Se você pega um monte de dinheiro e guarda no banco, esse dinheiro só serve para você. Por exemplo, o iPhone 16 Pro Max, R$10.000. Se eu pego esse telefone e uso para mim, eu vou lá ver meme, eu vou ficar rodando filmes, então eu uso para o meu deleite. Na medida que eu pego esse mesmo telefone, tá, esse mesmo bem, coloco dentro da minha empresa, ele vai ter um funcionário que vai fazer uma venda, que vai mandar uma mensagem do WhatsApp para o cliente, vai deixar um cliente mais satisfeito, esse cliente vai comprar mais produtos, vai comprar mais serviços. Entende isso? Então, esse mesmo celular que antes só servia para o deleite da pessoa física, agora serve para gerar economia. Porque uma empresa que cresce, que gera mais vendas e tudo mais, ela contrata mais gente, ela gera mais postos de trabalho, ela gera mais imposto. Então, esse mesmo telefone serve para gerar economia. E assim são todos os bens. Então, os estados, inclusive o Estado brasileiro, ele tem interesse em fazer com que as pessoas físicas levem os seus bens para dentro de pessoas jurídicas. E por isso que os estados mais desenvolvidos do mundo, eles utilizam esse imposto para impor às pessoas que não tenham bens em nome próprio. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre herança ele é de 40%. Quando a gente fala de doação, os benefícios eles são gigantes aqui. Tá? Para você ter ideia, aqui nos Estados Unidos, onde o imposto sobre a herança é de 40%, a faixa de isenção para doação é de 13,6 milhões de dólares. Então, se eu pego os meus bens, coloco em nome de uma empresa e dou as cotas dessa empresa para minha filha, por exemplo, a faixa de isenção é de 13,6 milhões de dólares. Está entendendo isso? Agora, olha só, no Brasil é diferente. O objetivo desse imposto realmente é arrecadar, é fazer com que cada pessoa que morra, os herdeiros tenham que pagar o imposto para ter acesso à herança. Hoje, o máximo permitido no Brasil é de 8%. Só para você ter ideia, mais da metade dos estados brasileiros eles têm alíquotas máxima em até 8%. Com a reforma tributária, isso vai mudar, mas vai mudar completamente. E por que vai mudar? Porque os estados eles vão poder arrecadar até 21%. Isso já foi ajustado entre eles. Agora, os estados eles vão organizar as suas alíquotas, o Senado vai definir esses 21%, bater o martelo sobre esses 21%, e os estados vão reformular as suas leis. Agora, você vê uma coisa, por que a reforma tributária teve esse cuidado de manipular um imposto que é estadual? Isso porque os estados agora vão perder e sim, eles vão arrecadar muito menos, eles vão perder com essa reforma. Então, a única forma dos estados apoiarem a reforma tributária é se tivesse um movimento do governo federal também para apoiar um outro imposto que fosse estadual. Não é à toa que você vê aí o governo federal a todo instante defendendo que tem que taxar a herança, que tem que aumentar a taxação da herança. Olha só esse vídeo, por exemplo, do ministro da Fazenda defendendo o aumento do imposto sobre a herança. Então, o imposto sobre herança, só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Sabe nada da vida.
Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Agora vejam por que o governo federal, então, ia ter esse posicionamento se não é o imposto dele. Porque ele precisa compensar em razão do compromisso que foi feito com os estados de garantir o aumento de arrecadação dos estados através do imposto sobre herança. Agora, qual é a solução que a gente encontra para isso quando a gente monta um sistema de holding familiar? Qual é a grande solução que a gente consegue trazer para o cliente? Através do sistema de holding familiar, que são regras de direito societário, você consegue mudar de imposto. Você consegue, ao invés de pagar imposto sobre herança, pagar imposto sobre doação. A grande diferença quando você deixa de ter um imposto sobre herança e passa a ter um imposto sobre doação é que, através dessas regras de direito societário, você consegue fazer com que, num sistema em que não tenha só uma empresa, mas tenha uma cadeia, uma sequência de empresas acopladas, que a gente chama de células, no mesmo sistema que é o sistema de holding familiar, você consiga ter uma grande redução nesse imposto. Quando você consegue, nesse sistema de células, ter células acopladas, é possível você garantir que uma empresa que tenha um patrimônio pequenininho seja a controladora de uma empresa com um patrimônio muito grande. Por exemplo, Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, ele tem o controle de uma das maiores cervejarias do mundo. Não é a Ambev, a Budweiser. Mas eu não sei se você sabe, ele não tem a maioria do capital social da Budweiser. Não tem. Ele e os sócios dele não são majoritários na Budweiser. Mas como eles conseguem controlar a Budweiser se eles não têm a maioria dos votos? Se eles têm uma holding e tem um capital muito inferior ao capital, por exemplo, da Budweiser. Como eles conseguem fazer esse controle? Através dessas regras de direito societário que você vai aprender dentro do Holding Pro acelerado. Agora, qual é o legal disso? É que você consegue fazer isso da mesma maneira que esses grandes investidores fazem, sem ter que inventar a roda. A gente faz, então, um mecanismo que você consegue ter uma empresa com um patrimônio pequenininho, controlando um patrimônio muito grande. Nós temos um sistema chamado sistema de 3 células, em que são 3 empresas ali acopladas uma na outra. Você tem uma célula cofre, que tem os bens da família, sendo controlada por uma célula veículo, e essa sendo controlada por uma célula destino. Então imagina só, você tem uma quantidade de bens que você leva lá para dentro da célula cofre, ela que guarda os bens da família. Esses bens têm um valor, por exemplo, vamos dizer, de 10 milhões de reais. Se o cara morre e tem que fazer um inventário, ou mesmo se ele quiser fazer até uma doação de bens em vida com reserva de usufruto, o que acontece numa situação dessa? Você vai ter que pagar imposto de 8% sobre esses 10 milhões, a depender do estado. Nós estamos falando aí de um ITCMD de 800 mil reais. Agora olha isso, que não é mágica, tá? Não é mágica porque mágica é truque é fraude. Tá? O que nós temos aqui é técnica. Nesse sistema aqui de controle, a célula de destino, que está no final da cadeia, ela teria um capital, vamos dizer, de uns 100 mil reais, por exemplo. E na hora que você fizer a transferência das cotas para os filhos, não incide o ITCMD por herança, porque não é causa-morte, beleza? Aqui, o ITCMD é sobre a doação, é outro imposto. Inclusive, com algumas regras bem distintas. E a base de cálculo desse imposto vai ser o de 100 mil reais. E a alíquota geral vai ser de 4%. Ou seja, a gente está falando de um ITCMD por doação de 4 mil reais contra um ITCMD por herança que seria de 800 mil reais. Nós estamos falando de uma economia de 796 mil reais. Na verdade, não é economia. Na verdade, é ganho. Entende isso? É ganho. E sabe por que é ganho? Porque no dia que esse cara morrer, no dia que esse cara não estiver mais aqui, o filho dele vai ter menos 800 mil reais no bolso. Essa é a regra do jogo que incide sobre a forma como hoje é organizado o patrimônio dele, personificado. Agora, no dia que o cara que fez a holding, o cliente que pagou para fazer o sistema morrer,
O filho dele vai ter R$796 mil a mais que o filho do vizinho que não tem o sistema. Entendeu a mecânica disso? Ou seja, isso aqui está entregando para o cliente um retorno gigante sobre o investimento dele. Digamos que esse cara tenha gasto no total, considerando todos os gastos para uma holding, uns R$100 mil. São 800 mil a mais que o filho dele vai ganhar do que se não tivesse feito o sistema. Um investimento de R$100 mil. O seu trabalho, a sua expertise, está dando a ele um retorno de R$700 mil por aquele valor investido. Alguma vez você já conseguiu entregar algo assim para um cliente seu? Então veja só, foi entendendo isso que o nosso colega que eu mencionei no começo desse vídeo, o David Dia, que é contador lá em São Paulo, teve esse resultado. Eu vendi até agora 2 holdings, uma eu vendi por R$60 mil e uma R$40 mil. A de 40 mil, na verdade, era 60, mas como é um cliente muito antigo do escritório, eu acabei fazendo uma condição diferenciada para ele e a gente acabou fechando por 40. Mas eu fechei ela em outubro do ano passado, está fazendo um ano agora. E a outra eu fechei em dezembro. Talvez ia estar constituindo holding, mas não com um ticket desse, né? Você ia constituir uma holding. Vou fazer uma holding. E cobrar 10 mil, 15 mil, no máximo. A gente já fazia, só que a gente aprimorou a metodologia. Então, tudo que o Márcio colocou pra gente, agregou no que a gente já fazia. Ele cobra muito mais pela holding que ele faz porque ele tem uma expertise que o resto do mercado não tem. Ele sabe fazer esse sistema que o resto do mercado não sabe. Logo, o retorno que ele oferece pelo investimento do cliente é muito superior que o dos concorrentes dele. É muito maior que o dos preteridos. E essa é a designação dos demais mesmo, os preteridos. No momento em que ele foi preferido, porque o retorno que ele dá sobre o investimento é muito maior que o dos outros, os outros passam a ser, então, os preteridos. E é aqui que você vai estar, na ordem dos preferidos, para jamais fazer parte do grupo dos preteridos. E é aqui embaixo na descrição desse vídeo que você encontra um link para poder fazer tanto a sua inscrição no Holding Pro Acelerado, quanto entrar na ordem dos preferidos. Mas saber disso, meus amigos, não é o suficiente. Não é o suficiente mesmo. E você que é da ordem dos preferidos, você vai precisar entender de uma vez por todas que adotar o KINAI errado pode acabar com a holding do seu cliente. E é por isso que eu te convido para assistir um outro vídeo onde eu falo sobre o KINAI, o Código Nacional de Atividades Econômicas, e é onde isso influencia na holding do seu cliente, tá beleza? Esse é o próximo vídeo que eu vou postar aqui nesse canal do YouTube. Então ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, e aí o próprio YouTube vai te avisar quando esse vídeo entrar no ar. Se você está assistindo esse vídeo depois do próximo vídeo, já está lá, você já clica aqui no meu perfil e dá uma olhada lá, que vai ser logo o vídeo seguinte a esse. Meus amigos, eu fico por aqui. Um beijo enorme no seu coração e eu te vejo então no próximo vídeo que vai te preparar para o Holding Pro Acelerado.